Abra sua Bíblia no texto lido para a nossa meditação, reflexão de doutrina, não é? Doutrina não é um ensino qualquer. Doutrina quer dizer um ensino fundamentado. No caso da doutrina cristã, fundamentado na palavra de Deus. Você só pode considerar doutrina aquilo que estiver baseado, fundamentado, não em um versículo só. Um versículo só, por exemplo, não gera uma doutrina. Porém, vários versículos, não é? Se configuram numa doutrina. É por isso que tem esse nome de doutrina, tá certo? A doutrina cristã. Hoje um irmão me ligou, por exemplo, lá de um estado do Brasil, no Centro-Oeste, me pedindo a opinião, irmão, sobre crente da Assembleia de Deus que é calvinista e que a nossa igreja devia dar uma declaração que era uma igreja arminiana. Tá certo? Eu disse para ele querendo que eu levasse essa ideia para a nossa casa publicadora. Disse: meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu entendo que a igreja de Jesus, ela não é arminiana, não é calvinista, não é luterana e também não é reformada, não. Ficou meio silêncio assim. Eu vou explicar. O teólogo Armínio foi um grande homem de Deus que formulou uma série, não é, de proposições doutrinárias da interpretação da Bíblia, da Igreja do Senhor Jesus. E as proposições dele nós aceitamos porque estão de acordo com a Bíblia. Mas nós não somos arminianos, não. Porque se eu disser que somos arminianos, não é, pastor Jefferson? Vamos dizer que a nossa fé está firmada no homem. Não é? Eu disse para ele. Também não somos calvinistas, porque não aceitamos as ideias e proposições daquele irmão que prega um Deus tirano, cruel, terrível, que faz acepção de pessoas, já escolhe pessoas do ventre para ser salva e pessoas do ventre para ser condenada. Não aceitamos. Também não somos luteranos. Esses homens foram homens de Deus usados para a reforma, não é? Lutero teve grandes contribuições, porém Lutero odiava os judeus. Sabiam disso? Lutero odiava os judeus e chegou até a dizer que as suas escolas e sinagogas deviam ser incendiadas. Que cristianismo é esse? Também a Igreja de Jesus não é reformada. Quando se reforma uma casa, é porque quer fazer uma coisa melhor, não é? Uma construção melhor. Entendeu? Ou então, a casa está caindo, ou a casa está rachando, o edifício está deformado. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, nunca foi reformada. Ela não precisa de reforma, irmãos. Quem precisou de reforma no século XVI foi a igreja deformada. Estava deformada, apostatando da fé, dizendo que Maria era mãe de Deus, dizendo que para ter perdão dos pecados, bastava comprar um documento chamado indulgência. Isso era uma coisa aberrante contra o Evangelho de Cristo, não é? Culto aos mortos, entendeu? Então essa igreja precisava de reforma. E aqueles reformadores, aqueles homens de Deus, deram um bom papel. Porém, do trabalho deles resultou uma confusão doutrinária tão grande
que o cristianismo se dividiu em diversas igrejas, denominações, foram resultado da reforma. Portanto, se alguém perguntar, você é arminiano, você é calvinista, você diga assim, não, esses homens de Deus tiveram seu papel, porém, eu sou cristão, eu sou cristão, porque a doutrina original de Cristo não está em Armínio, nem em Calvino, nem em Lutero. A doutrina original está aqui, ó. A palavra de Deus, a fonte primária da doutrina é esta aqui, que Deus mandou escrever para que ninguém esquecesse, tá certo? Então isso é doutrina. E aquele irmão anotou, não é? Gravou para lá, e eu dei a minha opinião sobre isso, tá certo? Mas vamos agora para a doutrina, doutrina cristã, na epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, não é? No capítulo 5, lembrando os irmãos que essa carta foi uma carta escrita a um jovem obreiro, não é? Mas veja como Deus usa coisas aparentemente simples, né? Um pastor escreveu uma carta para um obreiro que era auxiliar dele, que ele ganhou na segunda viagem missionária, não é verdade? Mandar uma carta para ele. E outras cartas ele escreveu, irmãos. Naquela época de Paulo, havia muitos livros sobre o cristianismo. Tinha o Apocalipse de Pedro, tinha o Evangelho de Madalena, tem o Evangelho de Filipe. Eu tenho lá em casa um livro dessa grossura, com todos esses livros, entende? Chamado livros apócrifos, aqueles 7 que tem na Bíblia católica, que vocês que foram católicos conhecem, não é? Judite, Macabeus, Eclesiástico, e outros lá, são 7 livros, na verdade, sabedoria, e mais uns 30 ou 40 que foram escritos naquela época, entendeu? Já imaginou o Evangelho segundo Maria Madalena? Pois tem. Tem um deles que diz que um evangelho desse, se não me engano é o de Filipe, que diz assim, que Jesus estava brincando com os meninos, aí na beira de um rio, e começaram a fazer boneco de barro, animaizinho de barro, e Jesus fazia uns passarinhos de barro, e soprava assim, o passarinho saía voando. Eu sei que Jesus tem poder para isso, mas isso não está escrito na palavra de Deus, da infância de Jesus, não é? Também diz esse evangelho que um menino deu um murro em Jesus. Aí Jesus fez um sinal para o menino e matou o menino. Pá! O menino morreu amaldiçoado por um gesto do menino Jesus. Eu não vejo isso na Bíblia. Mas tem toda a invenção. Mas no meio daquela confusão toda dos livros, o Espírito Santo mandou que homens de Deus, não é, como os 70 lá de Alexandria e outros, selecionassem os livros que seriam considerados canônicos ou sagrados. Não é verdade? Então é a epístola de Timóteo, escrita para um rapaz, um obreiro jovem, foi mandado, o Espírito mandou ele ser separado para compor o Novo Testamento. Aliás, 13 epístolas de Paulo, não é verdade? Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, imagine. Um homem que foi perseguidor do Evangelho, não é, irmão? Prendeu gente, bateu em gente, não é verdade? Se fosse eu, não queria nem conversa com um cabra ruim desse. Será que vocês teriam coragem de chamar um cabra desse para ser seu seguidor aqui hoje? Você faria isso? Eu não. Gente ruim desse, Jesus me guarda desse povo, em nome de Jesus. Mas Deus vê diferente da gente. Ele viu aquele fariseu levando a ordem dos sacerdotes para bater nos crentes, nos cristãos e tal. Aí Jesus disse assim: eu vou pegar esse camarada. Vou pegar esse camarada e vou mostrar para ele que eu vou humilhá-lo, vou derrubá-lo, porque eu vejo nele qualidades que ele vai ser um grande servo meu no futuro, pregando para reis e governadores.
Aí lá vai Paulo em cima do cavalo, ou numa carruagem, não sei, né? Em direção a Damasco. Qual era o objetivo dele? Prender crente, prender cristão, trazer preso, homem, mulher e criança, levar para a cadeia. Por quê? Porque era cristão. Qual era o crime? Ser cristão. Era crime. Como é crime hoje lá no país muçulmano, comunista, esses homens do Satanás. Aí, lá vai ele, né? Arrotando autoridade. De repente, ao meio-dia, quando Deus quer, ele faz assim. Mandou uma luz mais forte do que o sol. Bateu na cabeça de Paulo. Ele ficou doidinho, caiu no chão, caiu cego. E uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E agora o fariseu, que era tão arrogante, agora humilhado, caído no chão, diante dos que o acompanhavam, né? Olhou, nem olhou porque estava com os olhos cegos. Quem és, Senhor? Olha agora chamando alguém de Senhor. Quem és, Senhor? Aí a voz lá de cima diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando Deus quer, Ele faz assim, viu? Eu sou Jesus a quem tu persegue, viu? Dura para ti lutar contra meus aguilhões, viu? Mas vai entre Damasco, que lá eu vou mandar alguém para falar com você, para dizer o que você vai fazer, viu? E agora o fariseu, que já ia tão arrogante, ia levado pela mão, porque não estava morrendo mais nada. Cego, todo humilhado, irmão. Olha, eu tenho pena desses homens orgulhosos do mundo, governadores, presidentes, né? Eu fui militar há 12 anos, tinha oficial lá que se julgava dono do mundo, humilhava todo mundo, tratava mal. Mas no juízo final, no trono branco, vai comparecer tudo diante de Deus, vão ressuscitar tudinho para comparecer diante de Deus. Quando eles estiverem lá apavorados, os ateus, Charles Darwin, né? Essa cambada, Marx, Lenin, Hitler, essa gente ruim, vai ficar tudo apavorado assim, olhando para aquele trono branco, e o Senhor Jesus de pé, resplandecente lá, como juiz, tudo em pé. Aí vai vir uma ordem: se ajoelhe. Vai se ajoelhar dele, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, vai se ajoelhar diante dele. Dê glória a Deus por isso, viu? Então esse fariseu, Deus tomou ele para ser um grande servo de Deus, e ele se julgou: eu, o menor dos apóstolos, falava 4 línguas, aprendeu os pés de Gamaliel, era um homem muito culto na religião dele, na lei, na língua, tudo. Mas agora ele diz: eu, o menor dos apóstolos, o Senhor apareceu-me a mim por último, como se eu fosse um abortivo. Está vendo? Aí Deus usou ele poderosamente. E aqui agora ele dá uma doutrina sobre relacionamento na família. Relacionamento na família, especialmente no trato com pessoas de idade, jovens, etc. Não é? Parece que ele não falou em criança, mas não tem problema. Aí ele diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz. Aqui está uma orientação bíblica de como devemos tratar os mais velhos. Eu me lembro quando eu era adolescente, irmãos, a sociedade respeitava os mais velhos, viu? Respeitava. Por exemplo, a gente ia no ônibus sentado. Eu ia para o Ateneu lá em Tirol, ia no ônibus. Quando entrava uma pessoa mais velha, a gente dava lugar ao mais velho. Se levantar, aqui já fazia parte da educação doméstica. Levantava e dava lugar ao mais velho. Respeitava os mais velhos. Hoje, eu já vi em alguns lugares que eu tive que andar de ônibus, viu? O velho cansado chega, tem menino, mocinho, não se levanta não. E levanta não, meu irmão. Por quê? Falta de educação, e de educação cristã. Porque aquele que tem educação cristã não segue só os ensinos da escola secular, ele segue os ensinos da educação cristã,
da palavra de Deus, que é o nosso manual para todos os aspectos da vida, não é verdade? Aqui na palavra de Deus, então, não repreenda asperamente, mas admoesta-os como a pais. Quer dizer, você tem que respeitar seus pais também. Admoestar quer dizer o seguinte: advertir, avisar, não é? Se precisar dar uma repreensão, isso não é a mesma coisa que a admoestação, tem que ser com brandura. Não tem gente que grita com os pais, não é? Grita com os pais, fala alto com os pais. Isso é falta de respeito à palavra de Deus. Se na escola não estão ensinando mais isso, estão ensinando a criança a fazer sexo, estão ensinando que menino não nasce homem, mulher não nasce mulher. Isso é ensino do Satanás. Foi o diabo que inventou. Botou na cabeça de um bando de gente que não tem Deus, vive a serviço do diabo, não é? Especialmente do governo que saiu do Brasil. Foi no governo dele que essa patifaria, essa doutrina do diabo foi espalhada em tudo que é universidade e até nas crianças. Então nossos filhos, irmãos, tenham cuidado. Eles precisam ser educados no culto doméstico. O culto doméstico é lugar de adoração e é lugar de ensino para a família, irmãos queridos. Então, quando você for falar para algum pessoa idosa, seu pai, ou seu avô, ou seu tio idoso, da sua casa, estão fazendo alguma coisa que precisa ser advertido, aqui está dizendo: não repreenda asperamente, não fale alto com ele, não fale com grosseria, mas admoeste-o, advirta como a seu próprio pai. Está vendo aqui, já está dizendo como é que você deve tratar papai e mamãe. Admoesta-os como a pais, porque, irmão, pai para Deus tem muito valor. Mãe para Deus tem muito valor. Muito valor. Só não tem valor para os governos comunistas. Sabe por que o governo comunista não tem valor pai e mãe? Porque Karl Marx, o famigerado agente do diabo, que fundou o comunismo, ele dizia no seu primeiro trabalho que ele publicou, o Manifesto Comunista, escrito por ele e o seu colega Engels. Eu fui professor de economia internacional, tá? Então conheço muito bem essas coisas, graças a Deus. Então lá naquele Manifesto Comunista, logo nos primeiros capítulos está escrito assim, artigo: para implantar o socialismo, temos que destruir a propriedade privada e temos que destruir a família. Uma pessoa que propõe destruir a família, essa pessoa tem alguma coisa com Deus, irmãos? Tem alguma coisa com Deus, irmão? Não, tem muito com Satanás. Ele escreveu uma carta para um amigo dele, Engels, e disse: Engels, bem-aventurado o homem que não tem família. E ainda tem crente que é comunista. Ainda tem crente que é petista. Pastor, mas petismo não é comunista. É da mesma matriz, vem de lá. Da mesma matriz, irmão. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado que o tempo está passando. A vinda de Jesus se aproxima. Sabe o que foi que um pastor disse? Não, nós somos de esquerda. Porque a esquerda cuida da área social. Mentira. A esquerda só se preocupa em fortalecer o Estado. Viu? É essa a proposta da esquerda. Agora, usa os pobres para poder tomar o poder. Viu, irmãos? Muito cuidado com isso. Então, quero destruir a família. Pai e mãe, ele dizia lá que o homem não deve ser superior à mulher, não deve ser o líder da mulher, da casa, não. Ele dizia isso. Essa Bíblia, isso é religião, isso é ópio do povo. Ópio é entorpecente. A religião é o ópio do povo. Aí perguntaram aquele pastor petista, ele é do PT. Mas vocês aprovam o aborto? Vocês são crentes, evangélicos? Sim, temos que entender que a mulher tem que ter o direito de escolha. Aí o repórter perguntou: direito de matar é?
Não, não é assim, é que a mulher tem que escolher se quer ter o filho ou não quer. Não quer ter filho, evite o filho. Tome remédio ou use alguma coisa para não ter filho. Agora, na hora que tem filho, viu? Pai e mãe são responsáveis diante de Deus, e especialmente a mãe, pela vida que foi gerada no útero, e a vida é dom de Deus. Êxodo 23, 7 diz: e não matarás o inocente. Anote aí, irmão. E não matarás o inocente. Mulher nenhuma tem direito de abortar uma criança, porque é matar um ser humano indefeso e inocente nos seus primeiros estágios da sua formação no útero. Então, pai e mãe têm valor. Vamos lá para Êxodo capítulo 20, abra lá para Êxodo comigo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Lá, vamos dar agora um passeio, uma volta lá no Antigo Testamento, não é? Êxodo capítulo 20. Doutrina é isso, eu já saí lá de Timóteo para levar vocês para Êxodo capítulo 20, versículo 12. Lá está dizendo: admoesta como pais. Aí eu estou agora valorizando a figura de pais. Pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12, é no contexto dos 10 mandamentos, não é? Então, nessa relação dos 10 mandamentos, o mandamento de honrar pai e mãe é o quinto mandamento. Quinto mandamento. Vamos ler? Quando eu disser 2, você lê comigo, tá certo? 1, 2. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o seu Deus te dá. Que é isso? Paulo diz aos Efésios, né? Que os filhos honrem a seus pais e suas mães, diz assim, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e honrar mãe. Está vendo, irmão? Honrar seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Está escrito aqui, não é só o pai não. Honra teu pai e a tua mãe. Mandamento de Deus. Eu digo sem medo de errar: filho que não honra seu pai e não honra sua mãe, não será feliz. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Viu? Filho hoje que maltrata pai, maltrata mãe, desrespeita, desonra, amanhã vai ser pai, vai ser mãe. E Deus vai pegar eles lá na frente. Viu? Vai pegar eles lá na frente. Quando os filhos começarem a crescer, não é que Deus vai conduzir isso não, mas porque eles maltrataram seus pais e suas mães, eles atraíram maldição para eles. Quem não honra pai e mãe é amaldiçoado. E como atraíram maldição, amanhã, se esses filhos não forem crentes, se eles não se converterem, não fizerem a vontade de Deus, a maldição vai cair na cabeça deles e dos seus filhos. Vai. Não é brincadeira. Então, não repreenda asperamente os anciões, mas admoesta como as pais, não é? Vou dar uma dica para vocês como tratar os seus pais idosos. Idosos ou novos, não importa, não é? Se eles fizeram alguma coisa que não está bem, você não diga: o senhor está errado, o senhor não faça. Não, diga assim: pai, isso que o senhor está fazendo, o senhor acha que está bem? É uma pergunta. Isso que o senhor está fazendo está certo, pai? Não sei o que e tal. Não, porque eu vejo na Bíblia assim, não é bom e tal. Está entendendo? Então, não a repreenda, admoesta, advirta, avise da coisa errada, como a seu próprio, como a seus pais. A igreja tem aqui o trabalho da terceira idade, não é? Foi criado o trabalho da terceira idade há vários anos. Começou com a irmã Helena e agora está com a irmã Mônica. E de vez em quando eu vejo no WhatsApp, não é, o convite para ir com os idosos para uma praia, para um passeio, ou para ouvir uma palestra.
uma palestra de pessoas, de psicólogo, de médico, para falar para eles. O que é isso? É a igreja valorizando os anciãos, valorizando os daqueles que têm mais idade, não é verdade? Tenha cuidado com isso, viu? Respeite os idosos, porque um dia, me lembro que eu li, faz tempo que eu li isso, um filho, o filho estava morando com o pai, na casa do pai. Olha só, irmão, o pai era viúvo, e só tinha aquele filho. Então o filho diz: pai, eu não estou podendo cuidar do senhor, vou levar o senhor para um abrigo de idosos. Abrigo de idosos ou abrigo de velho, né? Botou o pai dentro do carro, aí quando chegou perto, o pai começou a chorar. Aí ele disse: pai, por que o senhor está chorando? O senhor vai ter enfermeira para cuidar do senhor, vai ter psicólogos, vai ter gente cuidando do senhor, da sua alimentação, dos seus remédios, cuidados médicos. Por que o senhor está chorando? O velho disse: meu filho, não é por mim não. Estou chorando por você. Por mim? Sim, porque um dia vão deixar você no mesmo lugar que está me trazendo. Eu não gostaria que você viesse para cá, mas você está me trazendo, pois um dia você virá para cá também. Está de acordo com a Bíblia, que diz: aquilo que se semeia é o que se colhe. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Há casos em que idosos realmente dão muito trabalho, e se não tiver alguém para cuidar deles, quem cuida pode adoecer. Pode. Aí tem que ter sabedoria. A família deve procurar se revezar e ajudar, não é? Claro, se não tiver ninguém que cuide de jeito nenhum, é melhor colocar no lugar desse. Como uma irmãzinha que tinha aqui, não é? Que as irmãs descobriram que ela estava em cima de uma cama, fazendo suas necessidades na cama, e não tinha quem cuidasse. Aí é justo que mande para um lugar onde ela seja cuidada dignamente, não é? Mas se os filhos podem, cuide seu pai, cuide sua mãe na velhice. Sabe por quê? Porque quando nós éramos pequenininhos, bebês, podia fazer alguma coisa? Nós podíamos fazer? Nada. Para comer, era a mamãe que botava na boca. Para fazer higiene, era ela que fazia. Para dar banho, ela que fazia. Para botar para dormir, ela que fazia. Depois foi crescendo, e mesmo como criança, andando de 4 pés, ou já começando a andar e a correr, os cuidados, quem cuidou foi papai e mamãe. Até a certa idade é chamado vulnerável. Os pais cuidam, se esforçam. Aí quando o sujeito veio, o pai idoso, né, já, como se diz, caducando, entendeu? Quando a senilidade, aí quer abandonar. Não, é a hora dele cuidar. Você cuidar dele, porque ele cuidou de você, quando você não podia fazer nada. Viu? Então, cuidado com papai e mamãe, que Deus faz questão que respeite pai e mãe. Aliás, também vale a pena relembrar aqui, que pai e mãe, essas figuras paternas, já vimos, Deus manda honrar, não é? Honra teu pai e honra a tua mãe. Observe, diz o seguinte, vá comigo para Gênesis, capítulo 2. Dê glória a Deus. Gênesis capítulo 2. No Gênesis 2:18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva na solidão. Vou fazer uma companheira para estar ao lado dele. Aí Deus fez a mulher. Depois que Deus fez a mulher, quando apresentou a mulher a Adão, Eva a Adão, foi que ele disse em Gênesis 2:24. Vamos ler comigo? Gênesis 2:24. Você vai ler comigo, que é muito importante, não é? 2. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Foi Deus quem criou pai e mãe. Aí o Satanás quer usar os governos, os políticos, os juízes, magistrados, para dizer que não, pai e mãe é invenção do povo, é invenção, não dizer isso não, entendeu? É invenção. Não, meu irmão, toda pessoa, no plano de Deus, toda criança tem que crescer psicologicamente, com um referencial masculino e feminino. Toda criança precisa ter
o referencial materno e paterno. Se faltar um desses, ele vai crescer psicologicamente com problema. Um problema. Por isso é errado, por exemplo, 2 gays, 2 homens adotam uma criança, não é? Para dizer que é filho dele, formar uma família. Para Deus ali não é família. Para Deus aquilo é um arranjo social fora do plano de Deus. Criança tem que ser criada com pai e com mãe. 2 mulheres, 2 lésbicas, criar uma criança também não está de acordo com o plano de Deus. Falta a figura materna. No outro caso, falta a figura paterna. Você está entendendo? Falta a figura paterna. Cuidado, irmãos, para não concordar com essas coisas. Temos que respeitar essa gente, mas temos que pregar a verdade. Vamos orar para o nosso Brasil não voltar a cair na mão dos esquerdofrênicos. Viu? Muito cuidado. Por exemplo, olha, tem país aí que o pastor foi preso porque pregou a palavra de Deus dizendo que ser homossexual é pecado. Foi preso. Foi preso. E aqui no Brasil tem propostas de lei lá no Congresso para isso, para ninguém pregar a palavra de Deus, nem nas igrejas, mostrando que isso está errado, para não constranger os casais homoafetivos. Não, senhor. A palavra de Deus é a maior autoridade na terra, é a palavra de Deus. Ela é tão autoridade que ninguém no juízo final vai ser julgado pela Constituição brasileira, pela Constituição americana, pela Constituição francesa, ou holandesa ou chinesa. As pessoas vão ser julgadas todos, sem exceção, pela lei de Deus, pela lei de Deus, a Constituição de Deus, a palavra de Deus. É aqui que o camarada vai ser enquadrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, cuidado em honrar seus pais. Admoeste-os como a paz, diz a palavra que nós estamos meditando, não é? Vamos ver se eu avanço mais um pouquinho. Aí diz assim: aos jovens, como, meus irmãos, como deve-se admoestar os jovens? Como a irmãos. Admoestar os jovens, quer dizer, advertir os jovens como a irmãos. Na igreja, todos nós somos irmãos, não somos? Irmãos no sentido espiritual. E na nossa família, somos irmãos no sentido biológico, no sentido carnal. Tem gente que não tem paciência com jovem, não é? Diz que jovem dá muito trabalho, não sei o quê. Como eu dirigi mocidade 20 anos e 2 meses, Deus me ensinou como entender o jovem cristão e o adolescente cristão. Deus me mostrou naqueles 20 anos. E eu louvo a Deus, irmão, porque eu nunca concordei com os maus usos e os maus costumes. Nunca fui um liberalista, mas também não fui um grosseiro com eles, um radicalista. Sempre procurei tratá-los como irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. E meus irmãos em Cristo também. Então, eu fiquei feliz porque vi ontem no Facebook, não é? Uma postagem de um jovem que foi da Assembleia de Deus lá, que Debo Central, e hoje está noutra congregação da IADERN, não é? Ele colocando lá uma foto do templo central antigo, da casa pastoral antiga, e alguém passando na frente. Meus irmãos, fiquei surpreso, quanta gente entrou ali, até pessoas que estão em São Paulo, estão em vários lugares do Brasil, que foram daquela época, dizendo: eu vivi aí, eu vivi nesse lugar, minha mocidade foi aí, eu aceitei a Jesus aí, na época do pastor Pires, na época do pastor João Batista, pastor Elinaldo foi nosso dirigente em mocidade, e deu ensino para nós. Olha, a quantidade foi enorme de gente que entrou ali. Aí eu entrei também para dizer, parabenizá-los pela iniciativa, né, de rememorar aquele fato histórico, não é verdade? E dizer e relembrar para eles o que Deus nos fez ali, quando era dirigente da mocidade, irmão. Tínhamos trabalho da mocidade todo santo domingo. Domingo de manhã cedo, estava eu às 7h30 da manhã, antes da escola dominical,
com um grupo de jovens em consagração. Hoje está difícil ver isso, né? À tarde, às 2h, estávamos lá para a reunião da mocidade, de 2 às 5. E era só reunião? Não. Era estudo bíblico, tá? Era louvor, era testemunho. Aí nós estávamos um domingo lá dentro do templo, outro domingo era evangelizando na rua, na praça, a mocidade todinha, né? Evangelizamos vários bairros onde não tinha igreja ainda, e ninguém tinha carro, a gente ia de ônibus, alguns casos ia a pé, entende? Nós evangelizamos primeiro de Serra Rosado não, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Potilândia, Cidade Satélite, Cidade Alta, está entendendo? Eu ia com a mocidade evangelizar. Acho que tinha gente aqui daquela época ali, não é? Graças a Deus. Íamos evangelizar. Grupo de jovens evangelizando. De 3 em 3 meses tinha sessão de perguntas e respostas, para tirar dúvida deles. Entende, querido? Admoeste como a irmãos. Não seja áspero com ele. Você não presta, você é isso, você é aquilo. Não. Trata bem. Trata como se fosse seu filho, com todo respeito, seu irmão em Cristo merece respeito. E as moças? As mulheres, sim, as mulheres idosas, como a mães. Ele disse que aos idosos trate como a pais. E as mulheres idosas? As mulheres idosas trate como a mães. O mesmo texto lido de Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe. Mãe e pai foram criados por Deus. E o diabo tem ódio a pai e mãe. Por isso ele está procurando promover o homossexualismo, porque sabe que não haverá reprodução de pessoas. É uma coisa antinatural, contrária à natureza, não é? Então, admoestar, cuidar das mães. E as mulheres mais novas, as moças. Como tratar as moças na igreja? Trata como as irmãs, com toda pureza. Tratar as moças como as irmãs e com toda pureza. Primeiro, as moças da igreja são irmãs em Cristo, não é? Então deve ser respeitada primeiro como irmãs em Cristo. E como se fossem nossas irmãs carnais ou biológicas, também devemos respeitá-las e tratá-las com todo respeito, porque assim é a vontade de Deus. Aí vamos ficar aqui nesse versículo 2, na outra sexta-feira, se Deus quiser, entramos no versículo 3, quando fala sobre as viúvas. Aqui tem um ensino meio difícil da gente entender às vezes, mas vamos entender se Deus quiser. Então, por enquanto vamos guardar isso, né, irmão? Guardar esta palavra, né?